Olá, queridos irmãos, muita paz para todos, muita saúde, muita fé, esperança, pensamentos positivos. Apesar de todas essas notícias que a gente acompanha pelo mundo, que a paz de Jesus possa estar em todos os corações. Nós estamos aqui hoje trazendo do livro Memórias de um Suicida. É um livro muito importante para a nossa reflexão, nosso aprendizado e nosso estudo. Ele foi psicografado por Ivone do Amaral Pereira. E tem um trechinho entre toda a parte do livro que é muito bonita, emocionante, que eu trouxe porque nos faz refletir. Gostaria de trazer aqui, essa orientação é do pesquisador Leon Denis, adepto divulgador da doutrina espírita. Diz assim: que medite sobre estas páginas, leitor, nos diz Leon Denis. Ainda que se torne duro para o teu coração, para o teu orgulho pessoal, o aceitá-las. E se as lágrimas alguma vez rociarem tuas pálpebras à passagem de um lance mais dramático, não recalcitres contra o impulso generoso de exaltar teu coração em prece piedosa por aqueles que se estorcem nas trágicas convulsões da inconsequência de infrações às leis de Deus. O homem terrestre deveria considerar-se honrado e ditoso por obter a inexcedível bondade do Criador, mercê de poder fazer a própria evolução planetária na posse de um veículo assim. Então aqui ele está nos explicando a importância de quando nós estivermos lendo esse livro, e haverá muitos momentos que vai tocar o nosso coração, e que a gente então não segure a emoção, e que possamos elevar um pensamento ao Pai em favor, em exaltação, para que esses corações possam se harmonizar, se pacificar perante as próprias consciências e perante as leis de Deus. E que também nós deveríamos nos considerar muito ditosos, honrados, por obtermos da bondade de Deus, nosso Pai Criador, o corpo terreno para que possamos nos movimentar enquanto aqui no plano terrestre. Agradecer o corpo que temos, porque é através dele, esse veículo de manifestação, é que nós podemos, enquanto espíritos, irmos aprendendo, irmos galgando a evolução. E ele vai descrever alguns órgãos, a importância deles. O coração, órgão sensível e heróico, infatigável sentinela, onde o espírito localiza a sede dos sentimentos. Então, muitas vezes, nós não fazemos conta do corpo que temos, não agradecemos as células, não agradecemos a saúde, embora às vezes um pouco precária, e nós às vezes também não ligamos, não damos o valor, não cuidamos do nosso corpo físico. O cérebro, aparelhamento prodigioso, joia só imaginada pelo excelso artista, sobre o qual agirá a mente espiritual. Aqui também nos convida para valorizarmos o nosso cérebro, para que, como ele diz aqui, agirá a mente espiritual, enquanto nós espíritos temos às nossas mãos, em nosso poder, o cérebro, com todo o seu aparelhamento interior, com toda aquela ação que tem, e que nós possamos ter uns pensamentos melhores, utilizarmos desse aparelho com mais respeito, com mais cuidado, procurando nos melhorar, procurando termos pensamentos um pouco melhores. E o aparelho visual?
que carreia para o cérebro a impressão das imagens, traduzindo-as em entendimento, compreensão. Então, os nossos olhos, até nos lembrou agora daquela orientação de Jesus: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Que nós possamos, através desses órgãos do aparelhamento visual, termos um olhar mais caridoso, um olhar mais pacífico, um olhar de não julgamentos. Atentai nesses escaninhos auditivos, aqui agora ele se refere aos ouvidos, caprichosos labirintos, em muitos casos a sutil expressão provinda de um anseio, de um murmúrio dos planos invisíveis. Então, nós geralmente nos sintonizamos com as nossas coisas que nos atraem, de acordo com a nossa evolução. Que nós então possamos mudar a nossa sintonia. Qual quando a gente vai ouvir uma música, a gente procura uma estação, agora é tudo mais moderno, mas a gente, da mesma forma, a gente sintoniza. Então, da mesma maneira que nós possamos ter um cuidado, uma sutileza, uma delicadeza para conosco, de selecionarmos o que é que nós estamos ouvindo, quais as nossas preferências. A organização gustativa, detentora do paladar, sutil, modesta, tão preciosa. Então aqui ele fala da nossa parte da boca em que nós podemos experimentar sabores, termos assim o paladar desenvolvido. E a gente acha que tudo é tão normal que a gente não se preocupa com nada disso. É da complexa fibratura da língua que se desprendem as vibrações emitidas pelo pensamento, tornando possível o entendimento entre a humanidade através da palavra. Nós achamos tão natural falar, experimentar os sabores, que a gente não valoriza. E também não cuidamos para que a gente fale coisas melhores, mais positivas, sem julgar, sem ofender, sem magoar, pensando um pouco antes de falarmos. Nem uma peça inútil, diz o autor, nem uma linha supérflua, votada à inatividade. Então, todos os nossos órgãos, as nossas células, corrente sanguínea, os ossos, as fibras, as moléculas, tudo tem uma atividade, nada é supérfluo. E a gente não costuma valorizar o nosso corpo. Nós não precisamos fazer dele um santuário no sentido de exageros, mas é um santuário, sim, onde o espírito está habitando temporariamente. Então, temos que cuidar bem, além da higiene, a higiene mental também, os pensamentos, os sentimentos mais elevados, um pouco mais de bom senso, tratar melhor os nossos órgãos, sem exageros, e sempre termos a gratidão a Deus. A natureza, meus amigos, que é a vontade de Deus manifestada sob a pressão soberana do seu divino poder magnético, tornou o corpo humano habitação suntuosa para o espírito necessitado da reencarnação, para o aprendizado que lhe cumpre no ciclo terreno. Então são algumas orientações tão belas, tão importantes, que nos levam a pensar, a meditar, que possamos valorizar o nosso corpo na medida certa, na gratidão a Deus, usando de uma maneira adequada, sem excessos, sem abusos, e fazendo da nossa vida, como diz aqui, nessa oportunidade da reencarnação, evoluirmos. Pensamentos, atitudes, alegria no nosso viver, cuidar do nosso corpo com carinho,
com a gratidão. E esse livro eu indico, ele é um livro assim que muitas pessoas às vezes não conseguem ler, mas ele nos traz muito aprendizado, nos leva também às lágrimas, mas é um aprendizado e um aviso para que nós possamos valorizar a vida que Deus nos deu. Então, irmãos queridos, eu deixo aqui o meu abraço, o meu carinho, e é com alegria que nós compartilhamos um trechinho deste livro, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais um dia. E também elevando os nossos pensamentos para esses irmãos desavisados que promovem a guerra, mas que nós também, numa escala menor, não façamos guerra dentro de nós, com os nossos familiares, dentro da nossa família. Que sejamos mais pacíficos. E as nossas melhores vibrações a todos que sofrem, a todos aqueles que ainda são desconhecedores do amor, desse poder maior, da oportunidade e da finalidade da nossa encarnação. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, muita paz e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.